O mistério do quarto 316. O relato assustador de um enfermeiro. Meu nome é Eduardo e sou enfermeiro há mais de 15 anos. Já vi de tudo em minha profissão: doenças terríveis, pacientes lutando por suas vidas e histórias tristes que marcam profundamente. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que vivia em uma noite solitária de plantão no Hospital Santa Cruz, um lugar que muitos dizem ser assombrado. O Hospital Santa Cruz era um prédio antigo, construído no início do século XX. Suas paredes de tijolos escuros, corredores estreitos e tetos altos davam ao lugar uma aparência gótica, como se estivesse parado no tempo. O hospital era conhecido pela sua história macabra. Durante a década de 1930, uma epidemia devastadora atingiu a cidade, e muitos dos infectados foram levados para lá. Poucos saíram com vida. Apesar dessas histórias, eu nunca acreditei em fantasmas. Sempre fui cético, preferindo confiar na ciência e na lógica. Mas naquela noite, durante meu plantão noturno, algo mudou para sempre. O turno começou normalmente. Os corredores estavam silenciosos, com apenas alguns pacientes em observação. Meu trabalho era monitorar os pacientes, verificar sinais vitais e garantir que todos estivessem confortáveis. Tudo estava em ordem até que recebi uma notificação de que havia um novo paciente chegando, destinado ao quarto 316. O quarto 316 era conhecido entre os funcionários do hospital por ser peculiar. Vários enfermeiros evitavam entrar lá, e havia um ar de mistério em torno dele. Alguns diziam que as luzes piscavam sem motivo, outros juravam ouvir sussurros quando estavam sozinhos. Eu sempre achei que eram apenas histórias para assustar os novatos. Quando o paciente chegou, fui o primeiro a atendê-lo. Era um homem idoso, com cerca de 80 anos, chamado Sr. Almeida. Ele estava pálido, fraco, e com um olhar perdido, como se soubesse que estava próximo do fim. O médico o diagnosticou com insuficiência cardíaca grave e ordenou que ele ficasse sob observação intensiva. Eu o levei até o quarto 316 e me certifiquei de que estava confortável. Ele não disse muito, apenas me olhou nos olhos e sussurrou: "Ele vem me buscar esta noite." Tentei tranquilizá-lo, dizendo que estava seguro, que eu estava ali para cuidar dele. Ele não respondeu, apenas fechou os olhos e virou o rosto para a parede. As horas passaram, e o hospital ficou cada vez mais silencioso. Era por volta das 2 da manhã quando as coisas começaram a ficar estranhas. Eu estava na sala de prontidão, revisando alguns documentos, quando as luzes começaram a piscar. O gerador do hospital era velho, e isso acontecia de vez em quando. Então não me preocupei. Mas em seguida, ouvi um som que me fez gelar. Passos lentos, arrastados, ecoando pelo corredor vazio. Saí da sala e comecei a caminhar em direção ao som. Os passos pareciam vir do andar de cima, exatamente onde ficava o quarto 316. Ao me aproximar, notei que a porta do quarto estava entreaberta, com uma luz fraca piscando lá dentro. Meu coração começou a bater mais rápido, mas eu sabia que precisava verificar o que estava acontecendo. Quando entrei no quarto, o Sr. Almeida estava sentado na cama, os olhos arregalados, olhando fixamente para o canto da sala. Tentei falar com ele, mas ele não reagia, apenas continuava a encarar o canto. Olhei para ver o que tanto o perturbava, mas não havia nada ali. Pelo menos nada que eu pudesse ver. De repente, o monitor cardíaco começou a apitar loucamente, indicando que os batimentos do Sr. Almeida estavam acelerando de forma alarmante. Corri para ajustar o equipamento, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, ele agarrou meu braço com uma força surpreendente para alguém em seu estado. Seus olhos, agora cheios de terror, se fixaram nos meus, e ele sussurrou com a voz trêmula: "Ele está aqui." Nesse momento, as luzes no quarto piscaram violentamente, e uma sombra densa, como uma neblina escura, começou a se formar no canto do quarto. Era como se algo estivesse tentando tomar forma, algo que não deveria existir. A temperatura caiu drasticamente, e eu senti um frio cortante atravessar meu corpo. O Sr. Almeida começou a respirar de forma irregular, como se estivesse lutando para puxar o ar. Ele continuava a olhar fixamente para a sombra, agora com lágrimas escorrendo pelo rosto. De repente,
Ele soltou um grito aterrorizante, e o monitor cardíaco mostrou uma linha reta, o sinal de que seu coração havia parado. A sombra pareceu se mover, como se estivesse se aproximando da cama. Eu não conseguia me mexer, paralisado pelo medo. Foi então que a sombra se dissipou tão rapidamente quanto apareceu, e as luzes pararam de piscar. O quarto ficou em silêncio absoluto. O Sr. Almeida estava morto, ainda com a expressão de horror em seu rosto. Ainda em choque, chamei os médicos e outros enfermeiros. Relatei o que aconteceu, mas ninguém acreditou na parte sobre a sombra. Disseram que eu estava cansado, que provavelmente tive uma alucinação causada pelo estresse. Mas eu sei o que vi. Eu sei o que senti. Após aquela noite, pedi transferência para outro hospital. O quarto 316 foi fechado para sempre, e desde então, ninguém mais entrou lá. O hospital decidiu não registrar a morte do Sr. Almeida como algo suspeito, mas todos que trabalharam naquela noite sabem que há algo de profundamente errado naquele lugar. Até hoje, evito falar sobre o que aconteceu no Hospital Santa Cruz. A lembrança ainda me assombra, e o olhar do Sr. Almeida continua a me perseguir. Talvez nunca saibamos o que realmente aconteceu naquela noite. Mas uma coisa é certa: há forças que operam além da nossa compreensão, e o quarto 316 é um lugar onde essas forças se manifestam. Trabalhar em um hospital é, por si só, uma experiência que exige força emocional e física. Mas há algo que muitos profissionais da saúde preferem não mencionar: os eventos inexplicáveis, os momentos em que o sobrenatural parece se manifestar no lugar onde a vida e a morte se encontram. Este é o relato de Ricardo, um enfermeiro que viveu uma experiência aterrorizante em um hospital que, desde então, ficou conhecido como o Hospital das Almas Perdidas. O Hospital São Gabriel, localizado em uma cidade pequena e afastada, tinha mais de 100 anos de história. As paredes, impregnadas de histórias de cura e tragédia, pareciam guardar algo a mais. Ricardo, que havia acabado de ser transferido para o turno da noite, estava entusiasmado com a mudança. Ele sempre se considerou uma pessoa cética, alguém que acreditava apenas no que podia ver e tocar. Mas essa confiança foi abalada durante uma longa e solitária noite de inverno. Tudo começou de maneira sutil. No início de seu turno, Ricardo notou que as luzes no corredor do terceiro andar piscavam ocasionalmente. Ele atribuiu isso a problemas elétricos e não deu muita importância. No entanto, enquanto passava pela ala de internação, ouviu um som estranho. Era um choro baixo, quase imperceptível, vindo de um dos quartos desocupados. Ao verificar, encontrou o quarto vazio. As cortinas balançavam suavemente, mas as janelas estavam todas fechadas. Ele pensou que talvez fosse o vento infiltrando-se por alguma fresta, e voltou ao seu posto. Nas noites seguintes, os eventos se intensificaram. Uma vez, enquanto fazia suas rondas, ouviu passos rápidos no corredor, mas ao sair para verificar, o corredor estava vazio. O som dos passos, no entanto, continuava a ecoar, como se alguém estivesse correndo em direção oposta. Aquilo começou a deixá-lo inquieto, mas ele se esforçava para manter a calma. O ponto de virada aconteceu em uma noite especialmente fria. Ricardo estava na sala de descanso dos enfermeiros, revisando alguns papéis, quando ouviu um barulho de metal caindo no chão. Levantou-se rapidamente e foi até o local de onde o som parecia ter vindo, a sala de cirurgia antiga, que estava fechada há anos. Ele sabia que aquele setor era raramente utilizado e deveria estar vazio, mas, ao abrir a porta, foi surpreendido por uma visão perturbadora. As luzes da sala de cirurgia estavam ligadas, embora ninguém houvesse estado ali para acendê-las. No centro da sala, a maca de cirurgia estava desarrumada, com as correias soltas balançando suavemente, como se alguém tivesse acabado de se libertar delas. Ao se aproximar, Ricardo sentiu um arrepio na espinha. Era como se o ar estivesse carregado com uma energia densa e opressora. Antes que ele pudesse sair, ouviu o som de uma respiração profunda atrás de si. Virando-se rapidamente, deparou-se com a sombra de uma figura humana no espelho da sala, embora não houvesse ninguém mais ali. Ricardo correu para fora da sala, ofegante, mas foi então que ele viu algo ainda mais assustador. No corredor, ao longe, uma figura encurvada caminhava lentamente, com passos arrastados. Era uma mulher.
vestida com um antigo uniforme de enfermeira. Seu cabelo estava desgrenhado e sua pele pálida como a de um cadáver. Ela caminhava lentamente em direção a ele, mas seus olhos, sem vida, estavam fixos em algum ponto distante. Ricardo tentou se mover, mas suas pernas pareciam presas ao chão. Quando a figura chegou mais perto, ele percebeu que ela murmurava algo em um tom baixo e desesperado, mas as palavras eram ininteligíveis. Finalmente, conseguindo se mover, Ricardo correu pelo corredor até encontrar outros colegas na sala de prontidão. Ele estava pálido e trêmulo, mal conseguindo explicar o que tinha visto. Os colegas, percebendo o estado de choque dele, o fizeram sentar e tentaram acalmá-lo. Ricardo sabia que o que tinha visto não era uma alucinação. Aquela enfermeira, ele descobriu mais tarde, era um espírito que muitos outros haviam avistado antes, sempre vagando pelo terceiro andar, buscando algo ou alguém. Nos dias seguintes, Ricardo tentou descobrir mais sobre a história do hospital e sobre a enfermeira. Ele soube que durante a década de 1940, uma enfermeira chamada Laura havia trabalhado ali. Laura era conhecida por sua dedicação, mas após uma tragédia pessoal, em que perdeu o marido e o filho em um acidente, ela começou a mostrar sinais de instabilidade mental. Os rumores diziam que, incapaz de suportar a dor, Laura tirou a própria vida dentro do hospital, enforcando-se na sala de cirurgia. Depois desse evento, as aparições de Laura tornaram-se frequentes. Muitos pacientes relataram ter sido cuidados por uma enfermeira fantasma, que desaparecia quando tentavam falar com ela. Outros colegas de Ricardo também tinham visto ou sentido a presença de Laura, mas evitavam falar sobre o assunto, temendo que isso pudesse trazer ainda mais atenção para o que quer que estivesse assombrando o hospital. Após seu encontro com o espírito, Ricardo decidiu pedir transferência para outro hospital. Ele não suportava mais o turno da noite e, embora tivesse tentado racionalizar o que havia visto, sabia que algo inexplicável habitava aquele lugar. O Hospital São Gabriel continuou funcionando por mais alguns anos, mas acabou fechando as portas definitivamente, envolto em uma aura de mistério e medo.